tudo bem com você? Hoje, num lugar diferente, num espaço diferente, hoje nós estamos gravando aqui do Espaço Tustia, um espaço de reforço escolar e atendimento psicopedagógico que nós atendemos aqui. Mas hoje o assunto é diferente, hoje eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, isso mesmo. Você que acha que já está tudo perdido, que os seus problemas estão ocupando a sua mente, todo o espaço da sua vida que ele não deveria ocupar e você não vê mais solução para eles, eu quero te falar que para Deus não existe impossível. Que o nosso Deus é um Deus do impossível. Eu quero lembrar você da história de Zacarias e de Isabel, que não podiam gerar e que na velhice o Senhor falou com Zacarias que ele teria um filho, que o nome dele seria João e que este filho traria muitas alegrias para ele. Zacarias, a princípio, duvidou do Senhor. Essa história se encontra no livro de Lucas. Zacarias, a princípio, duvidou e para que ele soubesse que era Deus mesmo que estava falando com ele, que aquela palavra se cumpriria na vida dele, ele ficou mudo até o dia que o seu filho nasceu e foi apresentado ao Senhor. E quando lhe perguntaram o nome, ele escreveu numa tabuinha dizendo que o nome daquela criança se chamaria João. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que fez o impossível na vida de Zacarias e Isabel, já sendo idosos, geraram um filho para alegria. Deus foi muito claro com eles quando disse que aquele filho traria alegrias na vida deles. Além do mais, de que João foi o precursor, aí, o anunciador do evangelho, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. Não existe nada mais belo do que isso. E eu quero te dizer que independente da dificuldade que você esteja passando, independente da dificuldade que você esteja vivendo, o Senhor, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é o Deus do impossível. Mas eu quero te trazer uma reflexão. Zacarias, ele poderia muito bem não ter ido oferecer sacrifícios ao Senhor naquele dia, era o dia dele, ele era sacerdote, porque ele já era velho, ele passou muito tempo da vida dele pedindo filhos e ele não foi ouvido pelo Senhor até aquele momento. Mas não, no dia que ele foi sorteado para apresentar ali sacrifícios ao Senhor e interceder pelo povo, Zacarias não pensou duas vezes, ele foi adorar ao Senhor, ele foi interceder pelo povo. Sabe o que a gente aprende com isso? Que independente da nossa dificuldade, independente daquilo que estamos vivendo e passando, interceder, orar, servir ao Senhor é primordial na nossa vida. A gente pode abrir mão de muitas coisas, mas a gente não pode abrir mão de estar na presença do Senhor. A gente não pode abrir mão de louvar, a gente não pode abrir mão de orar, a gente não pode abrir mão de ler a palavra do Senhor. Nós precisamos escolher adorar ao Senhor ao invés de ficar entregues ao nosso problema. Porque o único que pode resolver o nosso problema é o Senhor. E se a gente fica entregue, mergulhado no problema e não busca o Senhor, como é que o Senhor vai agir na nossa vida? Ele é misericordioso, ele pode agir pelo querer dele, porque no livro de Êxodo diz que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Mas quando nós abrimos mão da nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor, quando a gente abre mão dos nossos próprios medos, das nossas próprias dores, para fazer algo para o Senhor, para interceder, para orar, para louvar, para apresentar algo diante do altar do Senhor, o Senhor nos honra. E foi o que aconteceu com Zacarias e com Isabel. Zacarias já era um velho, Isabel também, avançada em idade, já eram idosos. Zacarias podia ter dito, eu não vou apresentar sacrifícios, eu não vou orar por ninguém, porque até o momento minhas orações não foram ouvidas, eu não recebi o meu milagre, eu não tenho um filho. Mas Zacarias não fez isso. Quando chegou a vez dele de oferecer sacrifícios ao Senhor e de interceder, ele foi prontamente. E quando ele chegou diante do altar, o anjo do Senhor estava lá para anunciar a ele as boas-vindas, a chegada do seu filho, aquele filho que lhe traria alegrias e que anunciaria a salvação do Senhor ao povo daquela época. Então
essa é a reflexão que eu trago para você. Independente do que você esteja vivendo, independente das suas dores, independente dos seus problemas, creia que Deus está te ouvindo e continue servindo a Ele com alegria. Continue na presença dEle, não desfaleça, porque Ele é fiel para cumprir com as palavras dEle, com as promessas dEle sobre a sua vida. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele cuida de você. Amém? E agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveite, curte e compartilhe esse vídeo para abençoar outras vidas. Fique na paz do Senhor Jesus.